Ricardo Aranha, meu convidado, 2 minutinhos já te chamo, tá certo? Tá entrando mais gente aí. Já tá entrando mais gente, a gente já começa a nossa live aí, tá bom? Vamos lá. Mari, beijo. Obrigado por estar na live, viu? Grande Juca, doutora Ruda. Já chamei aqui o nosso entrevistado. Ele estava aqui até agora, vamos ver. Vamos ver aqui e assim. Aqui. Ah, ele está no Ricardo. Agora que eu entendi. Ele está no outro, ele não está no. Cadê o Ricardo Aranha? Ele está nesse aqui. Pronto. Agora foi. Eu chamei no Instagram dele particular. Tá certo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje eu estou fazendo entrevista com um veterinário pela Unesp Botucatu, doutorando em biotecnologia, Ricardo Aranha. Boa noite, Ricardo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Está me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho, se puder. Vamos lá. Tudo bem, Zé Augusto? Aumenta. Ainda está meio baixo. Quem sabe agora? Agora foi. Agora está bom. Melhorou? Melhorou. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui no 10 Perguntas, no mês de aniversário do programa 10 Perguntas, 3 anos. É uma responsabilidade, né? 3 anos aí de sucesso, um cardápio eclético pra caramba aí de entrevistas e entrevistados. Muito obrigado pelo convite. Nada. Como você mesmo falou, amigo de velhas datas, né? Velhas datas, nossa, é uma história, né? Uma história. Ricardo, antes de começarmos a falar, começar as 10 perguntas, me fale um pouco da sua formação até os dias de hoje. Como é que você chegou, né? Hoje é veterinário, mas um pouco da sua formação. Vamos lá. Bom, eu sou paulistano de origem. Vim fazer a faculdade de veterinária no interior, em Botucatu. Era uma faculdade que me dava a oportunidade de trabalhar na clínica de cavalos, que era o que eu queria. Quando eu entrei, eu já vim orientado para isso. Sim. E hoje eu moro aqui, moro em Botucatu, voltei para cá, moro num bairro chamado Demétria. E então estou aqui com os meus filhos, estou aqui com o meu cavalo, estou aqui próximo da faculdade, onde eu estou fazendo esse doutorado. E naquela época, ainda estudando aqui em Botucatu, eu encontrei um grupo que estava começando com um movimento chamado agricultura biodinâmica. Era agricultura orgânica, base disso. Sim. E eu, então, me encontrei com aqueles outros jovens naquela época, né? E encontrei uma turma legal com quem eu podia ampliar minhas conversas, minhas discussões sobre os mistérios da vida, enfim, qual que era nossos desafios naquela época.
E então eu me enturmei com essa turma, foi quando eu conheci esse movimento chamado antroposofia. E, enfim, me formei, segui minha vida profissional. Na maioria do tempo, trabalhei sempre com cavalos, em clínicas, em hospitais. Certo. E, enfim, e agora, mais recentemente, fechei esse ciclo, trazendo a veterinária antroposófica para a atividade no meu dia a dia, na clínica que eu trabalho. Então, Eu aqui. Pode falar. inclusive, minha primeira pergunta seria isso, né? O que é veterinária antroposófica? Que nome? É, então, é, a veterinária antroposófica é uma modalidade que eu diria que é uma ampliação da veterinária convencional, uma vez que ela utiliza todos os conhecimentos científicos que eu trago da academia, né? Todo o conteúdo teórico, prático da universidade vem junto. Mas a veterinária antroposófica agrega uma questão que é mais relacionada com a visão holística, a visão integrativa do animal, né? E como é que é também a relação do animal com o seu tutor, com o seu proprietário e com a natureza que está em torno dele, quer dizer, qual que é o ambiente que ele frequenta, etc. Então, a gente, assim como a gente entende que o ser humano é uma imagem arquetípica maior do que simplesmente um corpo, né? A gente também entende isso do ponto de vista do animal, olhando o animal. Então, Entendi. por exemplo, eu aqui, por exemplo, eu atendo os cavalos, atendo os cachorros e reconheço neles os corpos, né? O corpo físico, que é aquele que se apresenta fisicamente em mim, o corpo vital, como é que está a energia dele, e etc. Né? Então, essa é uma forma, eu diria, mais moderna, eu diria, Zé, Sim, de enxergar, né, essa vida toda. muito bom. Aquela entrega mais humanística, vamos dizer assim. Eu diria, quando eu falo dos quatro corpos, talvez mais para trazer muito para a nossa prática, o corpo físico é esse que a gente conhece, a gente apalpa aqui e está se sentindo. Né? O corpo vital é esse que a gente sente que está com mais energia, com menos energia. Na faculdade a gente vê isso pela fisiologia, né? Pelo funcionamento dos órgãos, do sistema respiratório, etc. Né? A gente fala de um corpo astral, que eu posso dizer que é o nosso corpo de sentimentos. O que eu estou sentindo hoje? Não entendo, eu estou bem, estou tranquilo com relação à minha saúde, mas hoje eu estou num dia mais melancólico, estou num dia mais borocochô, Sim, estou desanimado. Então, né? E tem um quarto corpo, que aí a antroposofia desenvolve isso prontamente para o ser humano, e que a gente faz uma pequena adaptação aí para entender o que é esse quarto corpo no indivíduo animal, né? Como é que funciona isso no reino animal. entendi. E, enfim, é uma adaptação, o animal não tem ego, né? Então a gente quando fala de um animal, a gente não fala do ego do animal, da individualidade do animal, mas a gente sabe que ele tem personalidade, a gente sabe que ele tem, enfim, uma riqueza, né? De benefícios e de comportamentos e enfim, de interação com a gente e a quem a gente deve muito, eu acho. Você tem um cavalo, você falou aí na tua fazenda? Legal. Não, eu moro num condomínio aqui, Zé. Eu moro num condomínio, um condomínio residencial, mas aqui a gente, pelo estatuto, eu posso ter dois animais, uma vaca e um cavalo, né? Ou dois cavalos. E cavalo é um animal grupal, é um animal que gosta de rebanho. A ideia era ter feito, eu fiz aqui três cocheiras, uma para mim e uma para os cavalos, uma para cavalo. E acabou Entendi. que eu fiquei só com um cavalo, então ficamos só nós dois aqui no bate-bola. Eu estou aqui no meu escritório, na minha baia aqui.
Enfim. Deixa eu mandar um abraço para a Deise, para o Juca Arruda, para todo mundo que está entrando na nossa live. São 9 horas e 13 minutos. Eu estou falando com o veterinário pela Unesp de Botucatu e doutorando em biotecnologia, Ricardo Aranha. Ricardo, fala novamente o que é. Você já falou sobre a veterinária antroposófica. Maravilha. Agora fala um pouco sobre a antroposofia. Então, não tem como não falar da antroposofia, né? A proposta é essa. E eu diria, enfim, eu diria que a antroposofia, para mim, ela é um caminho para que eu me torne íntimo de mim mesmo. Ela é um caminho de autoconhecimento, né? Como eu te falei, quando eu conheci esse movimento, eu era mais jovem, me encantei e, enfim, passei a estudar, já tive altos e baixos, né? Minha relação com a antroposofia também é uma relação humana, mas a antroposofia é considerada uma ciência espiritual, ou seja, ela traz para tudo aquilo que a gente considera como ciência, que pode ser pesado, pode ser medido, ela acrescenta aquilo que para mim não podia deixar de estar dentro, está presente, que é a espiritualidade. E ela relaciona a entidade humana, o ser humano, com a natureza e com todo o universo. Então, ela tem essa abrangência, né? Agora, eu sempre me pergunto, né, o que é, para que isso? E eu acho que, na verdade, é aquela questão de busca interior, né? Através da antroposofia, o que eu busco é responder as questões de sempre, né? Quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, qual que é a minha missão, o que eu estou fazendo aqui nessa passagem aqui, nessa vida, né? Então, a palavra em si, a palavra antroposofia em si, ela quer dizer antropos de homem, né? Sofia de conhecimento. Ela foi introduzida com esse viés por um pensador, um filósofo austríaco, chamado Rudolf Steiner, e o Steiner propôs um método de conhecimento, quer dizer, um método que ultrapassou esse método convencional, como a gente chama, e que, da forma como ele trouxe isso pode ser ampliado para várias áreas da vida, né? Enfim, como é uma questão da natureza humana e na nossa relação com o nosso entorno. Então, acho que o pilar mais conhecido ou mais reconhecido da antroposofia é a pedagogia Waldorf, que é bem conhecida, sucesso no mundo inteiro, no Brasil com muitas escolas que conduzem a pedagogia Waldorf. O alicerce da agricultura biodinâmica, que foi aí o que depois, né, fez desenvolver a agricultura orgânica, a agricultura sintrópica, a sistema agroflorestal, enfim, tudo isso vai beber da fonte da agricultura biodinâmica. Eu acho que tem a questão da própria medicina antroposófica, já vem há muito tempo também, tem mais de 100 anos. A Veleda, né, uma farmácia, enfim, a Veleda como indústria farmacêutica, ela tem o berço, né, nasceu na antroposofia, e outras tantas áreas, a arquitetura, hoje trabalhos de coach, de enfermagem, terapêutica, odontologia, enfim, uma série de outras atividades, né, que foram se desenvolvendo fundamentadas na ciência que é a antroposofia. Então, ela é basicamente isso, ela coloca o ser humano num papel central na evolução, né? Traz para o ser humano essa responsabilidade, quer dizer, ela tem aí como características fundamentais, eu diria que é a questão, como eu já falei, do meu conhecimento, da minha consciência perante os outros, da minha autoconsciência, quer dizer, comigo mesmo, qual que é meu motivo, qual que é a minha história, a minha individualidade, como é que eu me relaciono comigo e como é que eu me encontro com os outros, né? Como é que esse encontro, essa riqueza desses encontros humanos.
E a liberdade, obviamente, é uma questão de liberdade. Então, quando eu digo que a antroposofia depois nos coloca responsáveis por nós mesmos, quero dizer que é o seguinte, com essa consciência e com a liberdade que a antroposofia prega, cabe a cada um de nós depois buscar, né, usar esses conhecimentos e buscar sobre si próprio que caminho a gente quer dar, né? Que caminho, como é que eu quero conduzir, que caminho que eu devo seguir. É um caminho de amor, né? De altruísmo, é um caminho de moral, é um caminho torto, é um caminho capitalista, materialista, individualista, egoísta. Então aí cabe a gente, cada um por si, Sim, praticar, né? Essa filosofia, vamos chamar assim. Então, não tem dogmas, não tem regimes políticos, não tem imposições, não, é aberta, né? E está à disposição. Eu acho que é uma das grandes coisas que o Steiner nos fez é disponibilizar tudo isso em palestras e livros, enfim, tudo aberto, né? Tudo acessível. entendi, entendi. Deixa eu dar um recadinho aqui, Ricardo, enquanto toma água, porque Manda, manda. a minha produtora está mandando, olha, não esquece do patrocinador, que aliás também chama Ricardo. Fala aqui, gente, a empresa Seiva é o novo apoiador do programa 10 Perguntas aqui, entrou esse mês passado, está dando muita força, acreditando no nosso trabalho. A Seiva é uma empresa que se orgulha em ser marketplace, com um compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as pessoas e para o planeta. É do Ricardo Gouveia Bresser Pereira, grande amigo nosso, de infância. Outro grande parceiro nosso é o Ricardo Pereira. Esse Ricardo Pereira, são dois Ricardos, os dois são Pereira, incrível que pareça. Ricardo Bresser, vamos falar isso aqui, o Ricardo Bresser da Bresser A7, nosso grande apoiador, já está aqui com a gente faz um tempo. É uma empresa com mais de 15 anos de excelentes resultados. A empresa administra fundos de ações e multimercado. Mais informações pelo site www.bresser7.com.br. Depois eu falo mais dos nossos outros apoiadores que estão aqui sempre com a gente. A gente tem que dar crédito, porque sem eles as coisas acontecem. Ricardo, me diz uma coisa. O veterinário antroposófico tem registro no CRMV? Sim, sim, sim. Com certeza, ele é um profissional que, enfim, está sujeito a todos os regulamentos e todas as normas do Conselho Regional de Veterinária, não tenha dúvida disso. Ele pratica essa veterinária antroposófica, né? Mas isso porque ele tem uma especialização complementar, né? Essa especialização complementar a gente está montando agora para oferecer para os veterinários que têm interesse. Nós vamos montar e disponibilizar um curso de 2 anos a partir do segundo semestre do ano que vem. Vai ser o primeiro curso para a gente, enfim, dar um padrão e uma orientação, né? Sim. E o veterinário tem que se responsabilizar, sim. Ela é considerada como uma especialidade, né? Nós tivemos recentemente, foi há 2 anos atrás, a gente teve o primeiro Congresso Internacional de Veterinária Antroposófica, que foi lá na sede da antroposofia, lá na Suíça. E a gente agora tem aqui uma associação de veterinários antroposóficos, né? Saiu de um grupo de estudo, foi evoluindo, a gente agora está se constituindo como CNPJ para poder tocar esses trabalhos. E aí é desenvolvimento de cursos, de simpósios, enfim, de desenvolvimento disso. Então, é um assunto ainda pouco explorado, né? São poucos os veterinários que têm essa especialidade. E fica aqui o convite para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, para fazerem contato, se achegarem, e para a gente poder. Todo mundo é muito bem-vindo, né? A gente faz ainda nesse trabalho de iniciação, nós vamos fazer, acho que é 4 de novembro, José, 4 de novembro a gente vai fazer nós estamos chamando de um simpósio de veterinária antroposófica, mas é muito mais aberto para tutores e, enfim,
os amigos dos animais do que especialmente clínica veterinária, né? A gente quer explicar como é que é essa história e quais são as interfaces, qual que é a conexão, qual que é a expectativa da veterinária antroposófica em relação a essa afinidade, eu diria, de almas entre o ser vivo, o ser humano e o ser animal. Então, fica aí o Chegou convite de novembro. 4 de novembro? Isso, vai ser online. Nós já temos algumas confirmações. Vem um colega lá da Alemanha, vai nos presentear com uma aula de abertura. Ele fala muito sobre a história, né? Essa veterinária antroposófica já começou há 100 anos atrás, depois esse Certo. movimento mingou e agora está vindo com força total. Depois você manda o link para nós, para a gente poder, aí do 10 perguntas, sempre poder estar compartilhando. Tá certo? Ó, chegou uma pergunta aqui lá de Salvador. Qual a diferença Vamos entre lá. a homeopatia e a antroposofia? Que palavra. Essa palavra às vezes pega a gente mesmo no contrapé. Olha, agradeço a pergunta, muito boa. A antroposofia e a homeopatia, elas, as duas, né, pertencem à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Elas têm muitas semelhanças, elas contemplam as mesmas dimensões da doutrina médica. Então, desde a parte da anatomia, né, até a dinâmica da vida, o raciocínio clínico, o processo diagnóstico que o veterinário faz, o enfoque depois terapêutico, né, as duas também caminham por caminhos muito próximos, e essa relação com o entorno, com o universo, com o cosmos, ambas respeitam, né? Então, eu diria que as duas são práticas holísticas, integrativas, que visam buscar restaurar a saúde do organismo como um todo. A homeopatia ela é mais antiga, ela foi desenvolvida pelo Hahnemann em torno de 140, 150 anos do Steiner, né? O Hahnemann era um médico alemão, enfim, o movimento vem de lá também, e para a homeopatia, a doença é uma manifestação de um desequilíbrio, né, da energia vital que precisa ser equilibrado. Os medicamentos homeopáticos eles são manipulados, eles atuam de acordo com as diluições com que a gente receita, né? Possuem diversas origens, esses medicamentos têm medicamentos de origem do reino mineral, animal, vegetal e algumas coisas sintéticas, e atuam sempre de acordo com a lei da semelhança. Quer dizer, o que os sintomas que esse princípio ativo, esse medicamento, causaria num paciente saudável e que a gente espera que cause, então, como reação no paciente que está acometido com enfermidade, né? Então, esse é o princípio da semelhança. A medicina e a veterinária antroposófica, elas, enfim, foram fundadas também lá pelo Steiner e pela Ita Wegman, que era uma médica que acompanhou o Steiner e pegou esse movimento para tocar, né? A antroposofia vê a doença como uma expansão ou um enfraquecimento de um processo também natural, fisiológico, né? Ela usa medicamentos também de origem mineral, vegetal e animal, e ela busca não só tratar a lei da semelhança, mas ela busca, às vezes, utilizar essa lei, às vezes a lei não da semelhança, mas da oposição, né, ao sintoma ou à enfermidade que está aparecendo, e também acrescenta um código farmacêutico um pouquinho diferenciado, né? Mas, enfim, ela é muito próxima, trabalha muito próxima da homeopatia. Aqui no nosso grupo de estudo, eu diria que hoje a gente tem muito mais homeopatas participando do que veterinários antroposóficos. E eu aprendo muito com eles, sempre que a gente debate os casos e as formas de raciocinar e de tratar, é muito rico.
Você comentou há pouco que você atende animais, cavalos, cachorros, né? Vários, né? Como é que é a consulta? Como é que você faz a consulta hoje? Muito interessante essa aí. Ela está Olha, tentando. Eu preciso entender um pouco mais isso. então, eu aqui no bairro eu atendo presencialmente. Então aqui tem cavalos, tem fazendas, né, de bovinos, de gado, eu atendo gado leiteiro e atendo os cachorros aqui dos amigos e dos vizinhos. Mas com a pandemia, hoje o meu grande movimento é de atendimento online de cães, né? Eu já trabalhei também em clínica de cães, de pequenos animais, de pets. Sempre tive cachorro na minha vida. E aí, quando veio a pandemia, a gente acabou descobrindo essa forma de atender Sim, online. E aí, então, a coisa né, foge dessa restrição geográfica. E, enfim, com essa ampliação que a antroposofia né, nos fornece, a consulta é uma conversa, né, que começa com o intuito de construir uma imagem geral do contexto certo. do animal. Então, de uma forma bem ampla e depois afunilando para entender o que está acontecendo. Eu diria que é uma conversa, a gente chama de anamnese, né? Um levantamento da história. Eu costumo demorar aí em torno de 1 hora, 1h15, 1h30, né? Entendendo, em primeiro lugar, a história do animal, quer dizer, de onde ele veio, qual que é a idade, como é que se desenvolveu, como é que estão os esquemas de vacina, de vermífugo, e depois vamos para a parte comportamental, quer dizer, o que ele gosta de fazer, qual que é a rotina, quais são os hábitos, convive com outros animais, não convive, é um animal social, não é? Quais são as suas fobias, quais são os seus limites, quais são as suas dificuldades, né? E assim eu sigo, entendendo muito, Certo. inclusive, fora, qual é o ambiente que ele frequenta, é apartamento, é casa, ele está no sítio, ele não está, passeia todo dia, não passeia, né? E, enfim, eu continuo nessa conversa até o ponto em que a intimidade e a liberdade do tutor me permite. Porque, Sim, obviamente, a gente chega num ponto de interface, né, entre o ser humano e o seu pet. Né? E a gente precisa lembrar que desde a embriologia, lembra aquelas aulas de biologia que a gente falava da embriologia? A embriologia dos vertebrados e do humano e animais é exatamente a mesma no começo. A gente pegar um embrião, a gente mal consegue saber se é de um golfinho, se é de um cavalo, se é de um ser humano, né? Logo nas primeiras semanas de desenvolvimento. E da mesma forma que a gente tem essa origem comum, né? A gente tem outros pontos em comum e é aí que eu vou construindo nessa imagem ao longo da consulta, buscando encontrar novos laços que façam com que neste presente o animal e o tutor estejam trocando, né? Estejam trocando coisas boas e eventualmente coisas ruins. Então, no seu desenvolvimento, no seu comportamento, né? E nas doenças. Então, eu busco sempre, Zé, uma causa que eu chamo de causa profunda, que acaba se apresentando com uma doença, né? E que muito comumente eu consigo enxergar em ambos. Isso que eu quero dizer é o seguinte: não é porque você tem uma insuficiência renal que o seu cachorro vai ter uma insuficiência renal também. Né? sim, sim, sim. As, do, as doenças se espelham, se repercutem, mas também se adaptam e se alojam, né, em órgãos, em locais diferentes, de acordo com o animal, de acordo com cada um. Então, sei lá, as zoonoses, né, essas enfermidades que pegam tanto o humano quanto o animal, sei lá, a raiva, por exemplo, né, ela comete os mesmos sistemas nervosos, mas se aloja e manifesta de formas diferentes. Então, é isso que eu fico buscando construir, né, entre essa relação e a história toda do tutor
e do animal. Esse é... Fala. Por isso que demora e pouco, porque para você tirar todas as informações, vou te dizer, tem cara que acha que você está entrando muito dentro é muita informação que ele não quer dar, às vezes não quer passar, né? Não, então, eu acho que é engraçado, porque no começo, quando você leva o teu cachorro na clínica, é uma visita rápida, né? E você normalmente não fala aqui que o veterinário precisa saber. Então eu lembro que eu nunca conseguia saber se o cachorro ganhava chocolate ou não ganhava chocolate escondido, porque ele nunca levava o chocolate para a clínica. Agora, às vezes, eu pergunto na brincadeira, falo assim, escuta, onde é que você esconde o chocolate? Ah, espera só um pouquinho, doutor, o chocolate fica naquela gaveta ali. Aí, e tem mais coisas que você dá para ele? Ah, eu tenho. Eu dou bolo, eu dou torrão de açúcar, eu dou danoninho. Então, a gente vai descobrindo coisas, né, de acordo com a pessoa. Mas isso é muito tranquilo. Enfim, eu acho que a consulta não termina com 1 hora, né? Isso é 1 hora, 1 hora e meia. Isso depois a gente desenvolve ao longo de 2, 3 meses, porque não é um tratamento milagroso, não são as gotinhas milagrosas, né? Que vão fazer o efeito de hoje para amanhã. Então é uma parceria, eu diria que é uma parceria pelo bem-estar do animal. E aí o proprietário, o tutor está sempre disponível, porque ele quer o melhor mesmo. Entendi. Deixa eu mandar são 21 horas e 34 minutos. Para você que está entrando aqui, está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda e hoje estou entrevistando aqui dentro do programa 10 Perguntas, o veterinário pela Unesp de Botucatu e doutorando em biotecnologia, Ricardo Aranha. Aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço para a Silvia Figueiredo Gouveia, ela que é pedagoga e foi fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. No dia 2 de setembro, terá o 14º Congresso ICLOP, Práticas em Sala de Aula. Muitas escolas irão apresentar os seus trabalhos que fazem em suas escolas, né? E eu fui convidado para palestrar e falar sobre inclusão social. Não vai ser fácil, mas é um desafio necessário. Tá certo? Muito obrigado, Silvinha, por esse convite. Fiquei muito honrado, porque a Escola Nova Lourenço Castanho é uma das grandes escolas, uma referência que eu falo aqui no Brasil. Porque ela tem muita gente da mira que hoje começou na Lourenço Castanho. São vários. Não é o momento, mas são vários. O Wilton Oliveira, meu grande patrocinador, está aqui. WJR Creative. Quem quiser também pode, WJR Creative. O Wilton, muito obrigado aqui pelo nosso apoio. Ele é o responsável pelo banner. Aqui está 2 anos, mas a semana já vai chegar o de 3 anos. E mandar um grande abraço. Mandei fazer. A Helena, da H Love Box. Love Box. Empresa que tem presentes originais, personalizados e cheio de mensagens de carinho. Esses são nossos apoiadores do programa 10 Perguntas. E fico muito honrado, eu sempre estar falando, porque são eles que dão todo o nosso apoio para que a gente possa estar quinzenalmente fazendo nossa live. Você vê que essa vez eu juntei as 2 segundas-feiras, que foi necessário, porque a nossa entrevistada teve um pequeno probleminha na segunda-feira, no começo do mês, mas agora juntamos duas segunda-feiras e assuntos bem interessantes. Hoje falando de antroposofia, certo? E falando também sobre a advogada feminista, sobre a conquista dos direitos que as mulheres têm, que às vezes não sabem. Principalmente quando se fala muito em violência doméstica. Isso é uma coisa que foi bem interessante, é uma coisa triste, sempre tem que estar falando, e ela já foi a 2ª vez que ela passou aqui com a gente. Chegou outra pergunta interessante. Marquei agora porque aqui do meu lado está o computador e tem aqui o meu WhatsApp aberto. Mas antes da pergunta, por favor, antes da pergunta, eu vou te pedir um favorzão. Vou te dar o parabéns por estar presente em mais esse congresso da Escola Lourenço Castanho. Escola Nova, Lourenço Castanho. Então, o favor é o seguinte, dá um grande beijo, um abraço demorado na professora Silvinha. Tia Silvinha, eu sou parte da história, fui da primeira classe, da primeira turma da Lourenço Castanho, e carrego até hoje no coração, com muito carinho, tudo que eu recebi daquele movimento inicial, enfim, me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa história. Então, manda um beijão muito especial para ela. Pode deixar que eu darei
Às vezes, daqui a pouco ela deve entrar aqui na nossa live. Ela sempre manda um abraço aqui. Eu não estou vendo aqui porque não está atualizando, mas dia 2 pode ter certeza que eu vou mandar um abraço. Você Obrigado. comentou muito dessas relações de homem, com os cachorros, com os seus cavalos, com os animais. Agora, como é que é essa relação entre humanos e os pets de hoje? Humanos e os pets de hoje? Olha, nós estamos vivendo uma sociedade moderna, né? E eu vejo que a gente, de certa forma, altera esse relacionamento, né, que está evoluindo, né? Principalmente com a intimidade e o convívio cada vez mais intenso com os animais, presentes nos animais. Então, eu pensaria assim, em primeiro lugar, eu quero dizer o que eu vejo na clínica, né, no meu atendimento aqui, né? Isso que eu já Sim. citei superficialmente, quer dizer, a semelhança das doenças. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, estresse, medo, ansiedade, dermatites, inflamações geral, câncer, obesidade, esses são os principais problemas dos animais que eu atendo. E, obviamente, são os principais problemas que a gente vê nas pessoas também hoje em dia, né? Quer dizer, é um reflexo direto da modernidade, da alimentação industrial, do fast food, os animais, né, estão indo pelo mesmo caminho. Então, isso para mim é muito evidente, eu vejo no meu dia a dia aqui na clínica, né? Os animais funcionam como para-raio e eles estão vivendo e estabelecendo as conexões com a nossa alma. Então, se a nossa alma é capaz de nos deixar doente, capaz de deixar o nosso vizinho, nosso companheiro doente, imagina com o animal. É muito forte, muito poderoso isso. Eu fiquei impressionado com o crescimento dessas lojas pets, né? É fantástico. O varejo, São, cresceu muito. eu acho que o Brasil, se não me engano, é o segundo maior mercado pet do mundo e cresce 2 dígitos por ano, 10, 12, 15% ao ano, né? Então, e esse não deixa de ser um lugar das pet shops que, enfim, estão povoando todos os quarteirões, mas eu diria que fora aquilo que eu vejo hoje na modernidade, na relação mais moderna do ser humano com os animais, fora o que eu vejo na minha clínica, eu vejo nos shoppings, né? Quer dizer, cada vez eu me surpreendo mais com que às vezes eu vou a um shopping e falo, o que será que é isso? Porque, enfim, às vezes, muitas vezes é um comportamento confuso entre duas espécies diferentes, né? Quer dizer, por mais que eu ame o meu cachorro como se fosse meu filho, ele não é meu filho. Então, a gente tem que ter um pouco, né, de bom senso e cuidado para não trazer o animal para uma condição que não é original dele. Ele não é um ser humano, né? E a gente, enfim, muitas vezes extrapola isso e cada vez eu fico mais surpreso, né, da forma como a gente está humanizando e automatizando os animais também. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso, Zé Augusto. Enfim, nos centros urbanos, principalmente, né, a gente tem que saber onde é que Verdade. o limite da nossa ansiedade, do nosso medo, do nosso estresse, né, para a gente não ficar desencadeando problemas nos nossos melhores amigos de estimação. Então, esse é o ponto que eu vejo, que é convivendo assim no social, inclusive nessas pet shops. E tem um terceiro ponto que eu acho que é dessa modernidade, que é o que eu diria, eu chamaria assim do que eu vejo na veterinária como um todo, Zé Augusto. Quer dizer, e aí são questões que não são relacionadas apenas aos novos equipamentos, aos novos métodos de diagnóstico, mas muito mais, tem muito mais a ver com a autoconsciência dos veterinários, a autoconsciência de quem está por trás desses equipamentos e desses métodos, né? Então, hoje eu fico muito triste de ver, e não é raro, uma sugestão de castração, por exemplo, de fêmeas, né? Principalmente as cadelas, muitas vezes jovens, para evitar
o risco de eventualmente ter uma doença de útero, uma doença, um câncer de mama, alguma coisa assim, né? Então, eu me questiono muito qual que é a moralidade por trás de um ato cirúrgico desses que está querendo evitar um possível evento futuro. E pior ainda, quando eu vejo, por exemplo, quase que uma prática também hoje corriqueira de castração de fêmeas antes dos 2 meses de idade. Quer dizer, isso eu tenho encontrado louco, é muito louco mesmo. Mas não deixa de ser uma atitude, né, de preservação de mercado. Então, se eu vendo filhotes e eu vendo as fêmeas castradas com menos de 2 anos, essas fêmeas não vão produzir filhotes para concorrer no mesmo mercado que eu produzo. Então, é muito triste da gente ver esse tipo de raciocínio materialista e, obviamente, de ver a veterinária a serviço disso, né? Então, essas são questões muito delicadas, né? E eu acho que a gente precisa pontuar, precisa se pronunciar, porque só tem um jeito da gente seguir, é tentar trazer cada vez mais saúde para os animais. E se o animal não teve nem condição de se desenvolver hormonalmente, né? Se foi castrado com 45 dias de idade, eu acho realmente isso uma grande infelicidade dos veterinários que acabam praticando esse tipo de, de atitude clínica ou técnica, né? Vamos dizer. Então, eu acho que cabe pontuar e pensar a respeito disso. Ok. Chegou uma outra pergunta aqui de Santos, uma amiga minha de Santos. Como você vê a relação? Você já comentou alguma coisa da relação entre os humanos, animais de produção e as fazendas? Mas eu gostaria que você falasse totalmente, porque está entrando mais gente agora na live, e acho que essa é uma pergunta bem interessante. Essa relação entre os humanos, os animais de produção, / fazendas. Então, eu falei agora dos pets, porque os pets estão mais próximos da gente, né? A gente convive o tempo todo, centros urbanos, etc., como eu falei. Mas as fazendas, a coisa fica, às vezes, ainda mais chocante, né? Porque o que a gente vê em fazendas, enfim, o que eu chamo de fazendas industriais, né? Eu considero assim a maior abstração materialista da nossa época frente aos animais. Quer dizer, eu acho uma loucura, eu acho um crime, porque a gente combina duas visões que a gente traz lá de alguns séculos atrás. Quer dizer, o Descartes, né, o cartesiano, ele fez o seguinte: os animais são máquinas de produção. E aí veio enfim, a teoria evolucionista do Darwin falou assim: não, mas os animais também vão evoluir de acordo com a melhor adaptação. Se a gente juntar esses dois paradigmas, fica assim: então vamos selecionar os animais de acordo com a produção industrial e ele passa a ser uma máquina, né? Então, se a gente passar a enxergar esses animais de fazenda como um objeto numa linha de montagem e a serviço de nós, quer dizer, vão produzir proteína animal, vão produzir couro, vestimentas, vão produzir, vão servir de testes para animais de laboratório. Enfim, se a gente desconsiderar completamente o sofrimento que a gente está infringindo a esses animais, no sentido de isolá-los do que é a natureza, a gente está sendo muito, muito, muito cruel, né? Eu outro dia estava estudando, são os projetos na China, que eu estou dando como exemplo apenas, mas são grandes edifícios, a gente vê de fora, parecem aqueles hotéis assim, gigantescos, e são fazendas industriais, né, que produzem por ano, sei lá, nesse prédio são 600 mil animais por ano, então que nascem, são frutos de transferência de embrião, clonagem, é tudo automatizado, enfim, todo o processo se passa dentro do prédio. E, assim, com isso, é uma tentativa do governo de controlar a lei da oferta e da demanda, a escassez da carne suína, que para eles é muito importante lá como
como fonte de proteína e de sustento, né? Mas, por exemplo, Sim, eu acho que, por exemplo, essa questão que a gente viveu agora da pandemia, né, do Covid, sim. eu acho que eu enxergo que isso acaba sendo, de certa forma, uma resposta dos animais a esse ato de subjugar, né, que a gente está fazendo com eles. Quer dizer, porque vamos pensar o seguinte: a gente, parte do nosso corpo, do nosso peso vivo é de bactérias e vírus. A gente tem isso presentes, né? Quando a gente desrespeita os animais, a mesma linguagem que eles falam, que a nossa é essa, é de bactérias e vírus. O que eles têm, a gente também tem. A gente troca isso, né? E se a gente afasta esses animais das condições alma, se a gente isola esses animais da sua própria alma, né? Sem contato com o clima, com a chuva, com o sol, quer dizer, eu acho isso de uma barbaridade. E, de certa forma, eu vejo que isso volta para a gente no desenvolvimento de novos vírus que acabam aparecendo. Então, eu não consigo dizer, né? O Covid, teoricamente, veio através de mercados de animais vivos, né? Se propagou, pelo menos, através de mercados de animais vivos. Então, eu acho que tem uma relação muito próxima que a gente tem que respeitar e tentar proteger para não descaracterizar completamente o que eu chamo dessas fazendas industriais. Ricardo, já deixa para mim, por favor, já fala os seus contatos, porque tem pessoas que estão perguntando, quero o telefone dele, o e-mail, como é que faz as pessoas entrar em contato contigo, ou depois da live, outro dia que ela quiser. Olha, o Instagram é o Ricardo Aranha Vet, o site ricardoaranha.com, o telefone está no site, por e-mail do site, enfim, é muito tranquilo e é vida de médico, não tem muito feriado nem fim de semana, eu estou super à disposição para esclarecer o que eu puder. Tá certo. Também quero deixar um recado para quem chegou um pouco mais tarde na live, quando acabar a live já vai estar no GTV, certo? No canal aqui no Instagram do 10 Perguntas. E amanhã, a partir do meio-dia, também vai estar no nosso canal do YouTube, programa 10 Perguntas, tá certo? E depois eu passo o link para todo mundo e fico muito contente para quem está entrando na live agora. Esse é o programa de número 67. Nesses 3 anos de 10 perguntas. Então, são 670 perguntas. É muita pergunta, né? Mas faz parte. São 10 perguntas. Eu me pergunto, por que 10 perguntas? É que antigamente as lives eram só de 1 hora. Então, o raciocínio foi esse. Se o Ricardo respondeu uma pergunta pela outra em 10 minutos, são 50. A entrada e a saída, os agradecimentos, 1 hora. Graças a Deus, e só uma oportunidade que a live caiu. O resto sempre foi dentro da 1 hora. Porque esse aqui, a gente gosta de trazer conteúdos que as pessoas, em 10 perguntas, entendam, e aí a gente sempre pede, por favor, passe o seu contato para que a gente possa se interagir, se inteirar um pouco mais do assunto, o nosso seguidor e você, nosso grande amigo, nosso entrevistado. Tá certo? Calma, Parabéns. Eu estou feliz, eu tô feliz que a minha conexão não caiu, porque aqui também aqui é área rural, né? Então, de vez em quando dá uma atrasada, mas eu estou feliz que está funcionando bem. Você também já comentou alguma coisa sobre almas. Aí você acredita que os animais têm almas? Pergunta que vem de Santos, de novo. Essa é. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas eu acho que antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para os teus ouvintes fecharem o olho por 1 minuto, assim, 1 minutinho só. Fecha os olhos, desencana dessa tela e contempla, assim, para si mesmo, né? Pensando naquele animal que você tem acesso, ou que você já teve, ou que você conhece, e tenta despertar em você que sentimento que você identifica. Quer dizer, eu acho que é muito fácil, antes de responder, fazer com que as pessoas
se percebam nisso. Quando a gente pensa no animal, sei lá, é profundo, é fácil, né? Assim, mesmo quem não conhece uma vaca, já viu a vaca num filme, mas eu acho que consegue sentir a calma, a tranquilidade, aquela morosidade de uma vaca no pasto, né? Eu acho que quem também não convive com cavalo, mas já viu o filme do Corcel Negro, viu filme de guerra, enfim, não é possível que não sinta o calor, aquela altivez, aquela força, potência, né, da personalidade do cavalo. Quem tem filhos, quer dizer, quem tem filhos e já viu essas crianças brincarem com galinha, com coelho, a gente sabe que elas se transformam, né? As crianças pequenas se transformam nos coelhinhos, elas viram galinhas, elas brincam e se misturam, né? Eu acho que, por exemplo, aqui a gente tem vizinhos que produzem mel. Cara, a gente vê o apicultor e a colmeia viram um ser vivo só, eles estão falando, né? Enfim, se comunicam. Então, acho que isso nos mostra como é real essa união da nossa alma com a alma dos animais, né? E que se comunicam direto, não tem dúvida nenhuma que a gente se entrega a essa comunicação, né? Agora, a alma dos animais, como a gente entende, baseado nos estudos aí da antroposofia, ela é uma alma grupal, ela não é uma alma individual. Então aí a gente começa a entrar numa seara mais mística, né, mais espiritualizada, mas é no que eu acredito, Zé Augusto. Quer dizer, a gente tem esses animais se remetem a uma alma grupal, né, que representa a espécie, né? Então, é uma alma mais sensível, eu diria, do que a nossa alma individual. Isso está presente em inúmeras culturas, né? Civilizações antigas, está nos calendários dos povos do Oriente, está no budismo, aparece nas revelações dos xamãs que incorporam esses grandes seres animais. Isso aparece sempre. Os povos indígenas e aborígenes mostram também os chefes que conseguem se conectar com essa alma animal. Espiritismo, umbanda, quer dizer, isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa da antroposofia, isso já é de muito tempo. Na Índia é fantástico, eu tive por lá, quer dizer, lá essa alma grupal é reverenciada por todo mundo, né? A grande vaca sagrada, é um deus, né? O Hanuman, o grande macaco, é a alma grupal do macaco que está representado ali pelos macacos que estão aqui. O Ganesha, o deus elefante na Índia. Então, quer dizer, essa alma grupal, ela tá relatada há milênios, né? E, enfim, acho que ela aprende também com os seres animais que vêm para cá, que ao morrerem retornam com sua alma para próximo desse ser maior. E isso é a nossa principal diferença. A gente tem esse eu individualizado, né? A gente tem essa capacidade de discernir entre tristeza e realidade, entre ter consciência da dor e da morte, que o animal não tem, mas eu acho que eles, não, sem dúvida nenhuma, têm uma alma muito presente, muito forte e extremamente conectada conosco. Não tenho dúvida nenhuma. Maravilha. Gostei das respostas. Mas sabia que você chegar nesse ponto mais espiritual, né, da coisa. Essa pergunta que eu falei, já aqui vai falar muito sobre do espiritual, do sentimento mais aguçado que os animais têm também com a gente, né? A gente tem com eles com a gente, né? Vou dar um exemplo, talvez não seja do nível da sua resposta. A gente vê de quando o dono do cavalo está no hospital, aí o cachorro ele fica na porta, não vai embora porque quer esperar, e quando o cara sai do hospital, aquele alvoroço todo, já visto com um cavalo. Gente, então é exatamente isso, né? É o sentimento aflorado que todo mundo tem, cada um do seu jeito, né? É impressionante, porque hoje enfim, com a mídia social, todo dia tem um TikTok, tem um Rio, sempre mostrando. E aí a gente vê a relação do tutor com o peixe,
ou entre dois animais, né? Quer dizer, um cuidando do outro, é cada vez mais rico as demonstrações evidentes, né, dessas conexões de alma. É muito legal, não, é fantástico. Eu acho que a gente vai dar um grande salto na nossa sensibilidade com tudo isso que está sendo mostrado nesse relacionamento anímico mesmo, né, do proprietário com o seu pet. A relação do ser humano e dos animais do futuro, porque você falou com muita propriedade que essa coisa industrial, a gente está aí, cada dia que passa, machucando mais os animais, e essa relação do futuro, se a gente não tomar você falou, precisamos abrir a boca, precisamos falar um pouco o que está acontecendo, mas não tem jeito porque a máfia é muito maior de um veterinário, de um apresentador, né? É muito maior. E essa relação futura? Olha, eu sou um cara, eu tenho esperanças, né? Eu tenho esperanças na humanidade, tenho esperanças no futuro. Eu tenho um filho pequeno, então tenho que estar sempre de bom humor e jogando, bola para frente. E eu acredito, como profissional, que os animais saudáveis vão refletir em humanos saudáveis. Eu espero que a gente, né, como humanidade, chegue a esse ponto. Então, se a gente quiser estar aqui bem no futuro, a gente tem que cuidar para que os animais também estejam aqui conosco. Não é exterminando, né, extinguindo as baleias, enfim, seja que espécie for, que a gente vai conseguir evoluir. E eu acredito que os animais vão evoluir com o homem, assim como a gente está. Eu entendo que a gente está evoluindo, né? Eu acredito que os animais também evoluem e vejo que o papel do veterinário é fundamental para isso. Vejo até que a nossa evolução sobre os animais não foi... Nós não evoluímos porque nós vencemos os animais, né? Não vejo assim como uma batalha. Pelo contrário, eu acho que foram os animais que se sacrificaram por nós para que a gente pudesse evoluir, né, de acordo com a nossa meta de estar no mundo hoje. E esse caminho assim, de evolução que eu acho que já houve, né? Estava falando da embriologia, que é muito claro, deixa essa origem comum, evidente para a ciência, mas eu acho que a gente também tem uma aproximação no futuro, sabe? Acho que uma questão de se reunificar, de se reunir o reino humano e o reino animal, porque eu acho que a gente tem esse... Enfim, eu os vejo como irmãos menores. E aí eu não consigo me desvencilhar de um vínculo de destino, sabe? Assim, de tocar a vida e deixar meus irmãos menores, né, para trás. A gente tem muito de animal em nós ainda, né? E obviamente, a gente está num patamar de evolução diferente, com gigantes diferenças, mas eu vejo com boas esperanças. Algumas pessoas que conheço acreditam, né, nessa evolução e que a gente vai conversar com os animais. Eu não chego nesse ponto. Eu sou um pouco mais humilde. Eu acho que a gente se comunica com eles, já se comunica. Mas eu não entendo, né? Eu não entendo que a gente vá conversar com os animais, porque eu não me vejo conversando com seres elementares, eu não me vejo conversando com os anjos, né? E eu sei que eles me entendem de alguma forma, né? Então eu não acho que não tem nem a necessidade de conversar com os animais, porque para eles não faz muito sentido, né? De novo, eu queria trazer uma capacidade humana para o ser vivo que eu acho que não é necessário. Então, alguns animais, obviamente, entendem a palavra, entendem mais o tom ou o som da palavra, né? Mas eu tenho muita fé
nessa evolução dos animais, inclusive nesse caminhar, como eu estava te dizendo, na direção de uma individualidade. Eu sei que eu atendo, né, e nas conversas e nos atendimentos, muitas vezes, é interessante isso, são pessoas que estão mais abertas, né, a receber essa minha visão, a compartilhar essa minha visão, e são pessoas que comentam comigo, falam, olha, Ricardo, eu acho que essa cadela é a reencarnação de uma outra que eu já tive, né? E aí a gente vai desenvolvendo esse tema e é muito interessante, porque isso não é raro hoje em dia no meu atendimento, né? E aí, para mim, está muito óbvio que alguns desses seres que, ao invés de se remeterem de volta para essa alma grupal, elas estão tão conectadas com o ser humano que elas resolvem meio que criar independência, sabe? É isso que eu digo, é essa individualidade, né? Então, eu acho que isso é um embrião, é uma manifestação embrionária, vamos dizer assim, de uma coisa que eu estou vendo na clínica, né? E que eu considero como indícios de uma evolução dos animais. E eu não tenho dúvida que isso tem preço. Quer dizer, os animais podem ganhar com essa individualidade, mas, por outro lado, sempre tem uma troca, né? Quer dizer, ganha de um lado, perde do outro. Não tenho dúvida de que isso também vai acontecer com eles do jeito que aconteceu com a gente. A gente cada vez mais individualizado, cada vez mais egóico, cada vez mais materializado, cada vez menos conectado com os espíritos e as hierarquias superiores, não tem dúvida, né? Então, agora, é o que eu acho. O que eu queria aproveitar, nosso tempo está acabando, eu vou dizer o seguinte, eu trouxe algumas respostas, mas eu queria deixar algumas perguntas também. Para o nosso público que gosta dos animais, eu queria que refletissem no seu dia a dia o que vocês consideram que é tratar um animal com dignidade. A gente precisa acordar para isso. O que é você que curte seu cachorro? O que seu gato, seu animal? O que você considera que seja tratar um animal com dignidade, né? É colocar ele no mesmo patamar que a gente? Ou ele é inferior? Ou será que ele, por causa dos instintos dele, tem uma sabedoria superior? Mas reflete nisso, a gente precisa acordar. A gente fala muito do aquecimento global, a gente está falando muito, né, de uma doença do mundo, mas, puxa vida, o que tem aí ao nosso lado, que é um ser vivo, que a gente tem que ser cada vez mais digno e honrar cada vez mais? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Tá bom, depois as pessoas escrevem aqui e conforme vai chegando, eu mando para ti depois. Eu quero agradecer a sua presença. Sabia que era um sucesso, como foi. Eu fico muito contente aí de estar podendo entrevistar um grande amigo meu de infância, desde a época do Esporte Clube Pinheiros, quando jogava voleibol, você era mirim, eu era pré-mirim, e ali começou a nossa amizade, Ibiúna, entre outras coisas. Tá certo? Eu quero agradecer também as pessoas que ficaram aqui com a gente. Eu entrevistei hoje o veterinário pela Unesp de Botucatu e doutorando em biotecnologia, Ricardo Aranha. Muito obrigado. Nosso tempo está acabando, eu tenho medo de cair a live e não conseguir gravar, então eu prefiro finalizar um pouco antes. Tá? Hoje, daqui a pouco está o link do GTV e amanhã, a partir da meio-dia, vai estar no canal do YouTube. Programa 10 Perguntas. Tá bom? Queridão, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos pela escuta. Um prazer e uma honra, cara. Fica com Deus. Obrigado a todos. E voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Esse é o programa 10 Perguntas, 3 anos. Abraço e até a próxima. Cada um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerrar.